Hoje, exatamente 29 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a nossa obra Voltei. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa querida Odila, e logo depois a nossa querida Aline irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos lá? É com o coração, Senhor, em alegria, que nós te agradecemos, Mestre, pela oportunidade de chegarmos até aqui. Senhor Jesus, ampara-nos e nos protege. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Alimenta os nossos sentimentos com a bondade e a fé segura. Mestre querido, te pedimos a tua proteção para o nosso estudo. Que consigamos todos nós nos unir em um só propósito: aprender a valorizar a vida, a cada dia se esforçando para nos moralizarmos. Agradecemos a equipe espiritual que conduz esta casa, a equipe espiritual que conduz esse estudo. Te pedimos, Senhor, a tua proteção para essa equipe. Abençoa e protege a nossa irmã Conceição. E junto nos unimos para formar a alegria de estarmos aqui em tua casa divina. Fica conosco, Senhor, nos protegendo, nos ajudando no discernimento dos estudos que vamos receber. Que assim seja. Boa noite, gente querida. Vamos lá para a nossa recapitulação. No encontro anterior, nós concluímos o estudo dos itens 3.3, em posição difícil, e 3.4, entre amigos espirituais, finalizando assim a análise minuciosa do capítulo 3, onde Frederico Figner conta a respeito dos momentos finais de sua desencarnação. Relata ainda, torturado de emoção, o momento em que avistou o fio de prata que ligava o seu corpo perispiritual à sua veste corpórea sem vida. Após breves reflexões a respeito da importância do corpo físico para a sua encarnação, foi encorajado por sua filha a concentrar-se na prece, evitando divagações. Após minutos de concentração e súplicas, Frederico pôde avistar, ao lado de sua filha, a figura nobre de Bezerra de Menezes e do irmão Andrade, espírito benemérito com quem havia trabalhado por anos a fio. Percebendo-lhe envergonhado, os ilustres amigos o cumprimentaram com palavras confortadoras de boas-vindas, momento em que colaboraram ativamente para o seu desenlace definitivo da matéria, conduzindo-o em seguida à praia, para que as brisas marinhas pudessem colaborar com o seu reajuste geral. Hoje, iremos conhecer as primeiras impressões do irmão Jacó após a sua desencarnação, quando iniciaremos o estudo do capítulo 4. Que Jesus nos ilumine na nossa caminhada. Todos em paz?
Então vamos para a leitura e comentário da obra? Que Jesus nos guie. Vida nova. A excursão. Lembra que o convite era para levá-lo para onde? Para o mar, para o litoral. A excursão, embora de alguns passos somente, apesar de realizada com o auxílio de energias alheias, porque ele ainda estava sem força, sem força realmente para ficar de pé. Ele mora no Rio de Janeiro e, como ele diz, poucos passos, ele estava ali bem próximo do litoral, né? Bem próximo ao mar. Mas quem fez esse movimento para levá-lo, até porque ele ainda não sabe levitar, ainda não sabe fazer esse movimento de volitar, perdão. Então é através da assistência do senhor Bezerra, do senhor Andrade e da própria filha dele. Então, apesar de realizada com o auxílio de energias alheias, agravou-me o abatimento. Então, mesmo com a ajuda, ele ainda sentiu mais abatido pelo esforço e pelo movimento. Contudo, não perdera o gosto de observar. Tamanha as surpresas que se sucediam. Recordando a ansiedade com que sempre aguardara na terra as descrições do momento da morte, por parte de companheiros que me haviam antecedido à desencarnação, buscava fixar todas as particularidades da situação, na esperança de transmitir notícias aos irmãos da retaguarda. Então, ele prometeu tanto que ele iria falar, explicar, contar todo o processo da desencarnação, que ele estava ali morrendo, mas prestando atenção em todos os detalhes para ele poder fixar na memória e poder depois transcrever. Essa era a ideia do senhor Frederico, era poder transcrever todo aquele processo que ele estava passando na desencarnação, aos irmãos da retaguarda. Aquele contato inesperado com a natureza impunha-me, com o mar, impunha-me, porém, singular renovação. O contato com o mar propôs para ele uma mudança, como ele coloca aqui, uma renovação, singular renovação. Os remanescentes das dores físicas desapareceram. Olha que interessante, olha o contato com o mar. Daqui a pouco o doutor Bezerra vai explicar. Ele diz que as dores que remanesciam, porque o corpo perispiritual é um organismo, e ele está ligado ainda ao corpo, ainda não teve o desligamento total, ainda está parcial. Então, logo ele ainda sente o que o corpo sente. Os remanescentes das dores físicas desapareciam. A ausência de certas impressões desagradáveis ampliava-me a apatia. Olha que interessante. A ausência de certas impressões desagradáveis que ele vivia ampliava nele a apatia, que era justamente essa apatia, é aquele movimento de oi, estou sentindo nada, E ao mesmo tempo sem movimento, sem ação, mas também sem dor, sem mal-estar, sem aquela inquietação mental, porque lembra que a mente dele pulava de um lado para o outro? Achava-me intensamente aliviado, conquanto mais fraco. Daí a apatia. Daí a apatia. Mais fraco, mas sem dor, sem a perturbação mental. Então ele estava ali aliviado, entende? Coisa que ele ainda não tinha sentido. Até aí tudo bem? Então o contato dele com o mar aliviou, desapareceu a dor, ele ficou ali realmente nessa apatia, porque ele se sentiu fraco. Lembra que tudo para ele é novo, ele está lidando agora com um tipo de vibrações que ele não tem. Momentos antes, quais eram as vibrações que ele tinha contato? Com a do corpo físico, vibrações materiais, físicas, grosseiras, orgânicas. Agora ele está lidando com outro nível de vibração,
Porque é uma matéria semimaterial, corpo perispiritual, e ele também vibra. Tudo que é matéria vibra, né? Só que é uma vibração que ele ainda não sabe administrar. Ele está num processo de adaptação. Tia, todo mundo é assim? Lembra sempre da fala que a tia falou lá no iniciozinho, que André, o mentor da obra Obreiros da Vida Eterna, diz a André Luiz: André, não existe uma desencarnação igual a outra. Tá? Então, aqui o senhor Frederico, ele está contando a história dele. Cada um de nós iremos viver a nossa história. Porque desencarnar é uma questão de mente, é uma questão de espírito, é uma questão de pensamento, é uma questão de valores, é uma questão de aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, o processo da desencarnação é você ir de encontro com você. Entende? Então, aqui ele está contando a história dele. Vamos pegar o repouso breve. Irresistível desejo de dormir assaltou-me. Quem já frequentou reunião mediúnica vai se deparar muitas vezes com os espíritos que são atendidos, espíritos sofredores, e em um determinado momento ele diz assim: um sono me toma. E ele ali dorme, ele não consegue controlar. Né? Você vê aí, é o sono reparador. Você tem noção do benefício de dormir para quem tem a mente atormentada? Sabe aquele período que você está passando por uma situação difícil, que tu chora, dá um desespero e depois vem um sono. E você acorda super bem. Né? É o sono reparador, é a assistência espiritual. E é o que o nosso irmão vai passar agora. Repouso breve. Irresistível desejo de dormir assaltou-me. Bezerra, Andrade e Marta, sua filha, eram benfeitores e expressavam a vida diversa, em que eu penetraria doravante, a partir de agora. Essa nova vida, a vida diversa, porque agora é a vida espiritual, uma vida que ele não está acostumado. 80 anos vivendo no corpo físico, com certeza guardariam 1000 informações preciosas que eu esperava, curioso e feliz. Mas como vencer o sono, apesar-me no cérebro? Porque ele quer anotar tudo, ele quer ver tudo, ele diz: e agora como é que eu vou prestar atenção se esse sono está me tomando? E o velhinho ali relutando para não dormir, porque ele queria ver tudo, lúcido. Extenuado, ou seja, cansado, vacilante, notei que não envergava as mesmas peças que usava habitualmente no leito, ou seja, não estava mais com aquele pijama. Ele já percebeu mudança aí. Vai dizer: mas tinha que momento que ele trocou? Ninguém deu roupa nenhuma para ele. E de repente ele já se apercebe com outra roupa. Aí você vai estudar no livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. E lembra que ele está sendo assistido e amparado pela espiritualidade amiga. Então, olha a técnica do Dr. Bezerra de Menezes, porque tudo eles estão fazendo para ele se desvencilhar das coisas da terra, para nada lembrar. Então, lembra, ele estava dentro do quarto dele. O que foi falado? Os objetos do quarto. Lembra que os objetos emanam energia, porque está impregnado com a energia do ambiente, das pessoas, e aquilo estava atrapalhando. Então, vamos tirá-lo daqui desse quarto. E aí, é por isso a ideia de levá-lo para o mar. Então, levando para o mar, você vê que ele está atento a tudo. Se ele olhasse para a roupa que ele estava, o pijama, ele novamente aquilo ia reportá-lo ao quê? À casa, ao corpo, à família, à personalidade Frederico Figner. E aí a espiritualidade aqui já modificou, já colocou aqui uma roupinha de desencarnado dele, né?
já uma roupinha de desencarnado. Então, isso também não é regra. Então, você vai ver muitos casos que a pessoa se vê ainda constantemente com a roupa do último dia que estava. Então, cada caso é um caso. Fale. E quem não tem mar? Tem Rio Negro. Porque ainda há pouco, mais na frente, você vai ouvir ele falar água. Porque a água é condutor de energia. Entendeu? Tem tudo. E você também vai ver nas obras de André Luiz, eles falarem dos pomares. Eles não levam a mata fechada, porque a energia é muito densa. Eles levam a lugares que têm plantas frutíferas. A psicosfera desse ambiente também é muito boa para assistir a espíritos, tá? Então, não só o mar, mas o pomar, lugares de plantações, né? E por aí se vai. O que eles evitam realmente é a mata fechada, tá? Então, ele se percebeu agora que ele não estava mais usando o que ele usava habitualmente no leito. Envolvia-me vasto roupão claro de convalescente. Pensa aquela batinha de hospital, né? Mais grande, né? Vasto roupão e clarinho. Então, isso era, e mais uma vez é o chamado. Você desencarnou. Tudo era convidando para ele se desligar das coisas da terra. Porque você viu como ele prestou atenção? Você viu como ele prestou atenção? Então, tudo isso são detalhes de um coração que muito ama para cuidar de todos os detalhes assim. Tentei indagar. Ele colocou André Luiz no bolso, porque ele quer saber tudo. Ele está desencarnando, morrendo, perdendo a força, mas ele está ali com o olhinho prestando atenção em tudo. Tentei indagar, entretanto, a fraqueza dos órgãos vocais prosseguia sem variações. Ou seja, olha, ele fala órgão vocal. E isso é o quê? Corpo perispiritual. Lembra sempre disso. O corpo perispiritual, ele é um organismo. O corpo perispiritual não é uma luzinha em torno e pronto, vazio, oco por dentro. Não, ele é um organismo. Coração, estômago, fígado, pâncreas, rins, tudo. Tudo. Por isso ele é chamado modelo organizador biológico. E aqui ele fala que as cordas vocais dele, do corpo perispiritual, não funcionam ainda não, porque ele não sabe usar ainda. Ele está querendo fazer a força, o movimento, ele ainda não entendeu como é. Ele não sabe usar. É igual você ter um celular, é última geração, e você não sabe usar. Ou então ele dá um carro automático para alguém que nunca dirigiu um carro automático. Entende? Então ele não está sabendo usar esse organismo que é o perispírito. Tentei indagar, entretanto, a fraqueza dos órgãos vocais prosseguia sem variações. Era preciso aceitar os recursos quais se me ofereciam. Não adiantava qualquer interrogação. Indispensáveis a serenidade e a paciência. Né? Então, fique calmo, fique tranquilo e aguarde. No momento exato, você terá todo o controle desse novo corpo. Eu digo novo corpo porque agora ele estava habituado a mexer um organismo físico material. Agora ele está tendo que se adaptar a esse corpo perispiritual. Perante o mar, diferenciava-se-me a posição orgânica. Se sentia melhor. Aquelas bafagens de ar fresco que eu recebia encantado, regeneravam-me as forças. Pareciam portadoras de alimento invisível, porque ele se sentia fortalecido, ele se sentia alimentado. Então, ele respirava aquela maresia, né, o mar, e ele se sentia revigorado. E ele dizia assim: pareciam portadoras de alimento invisível, inalando-as,
permanecia, inalando-as, permanecia singularmente sustentado, como se houvera sorvido um caldo substancioso. Então ele conseguiu. O André Luiz, se levasse ele para o mar, respira aí, não ia resolver nada. Ele precisou mesmo materializar ali um caldinho para ele se sentir alimentado. Mas aquele caldinho foi feito da onde? Da própria psicosfera. Da própria psicosfera. É laboratório do mundo invisível. Nós temos que estudar esse capítulo lá no Livro dos Médiuns para a gente entender como que isso acontece no mundo espiritual. A manipulação dos fluidos no mundo espiritual. No futuro, o nosso organismo físico já não será mais tão denso, teremos uma aproximação muito maior com o corpo perispiritual e nós não teremos mais necessidade dessas alimentações grosseiras, né? No momento ainda precisamos, mas daqui a alguns milênios nós chegaremos nesse nível da gente absorver e nos sentirmos alimentados. Na obra de André Luiz, Nosso Lar, lá ele fala amor, alimento das almas. E, tia, mas a gente se alimenta do amor quando você faz um trabalho, não é o trabalho profissional. O trabalho profissional é troca, tá? Alguém te paga e você faz. Mas quando você faz um trabalho em nome do amor, pelo amor, você não cansa. O amor te alimenta, é impressionante. Você não cansa. Você pega se você conhecer um pouco a história, tanto da irmã Dulce, aquela criatura de 1,50 m, que não parava. E se você for conhecer a história da Madre Teresa, que ia dormir meia-noite e meia, e acordava 4h30, 5 horas da manhã, num pique, as meninas novas choravam, que não aguentavam. Eu não aguento. E ela toda elétricazinha. O que movimentava ela? É o amor. Por que uma mãe, depois de fazer um corte da cesárea, ela tem força toda tortinha para se levantar, para amamentar aquela criaturinha barulhenta na madrugada? O que é isso que a movimenta? É o amor. Só isso para dar força. Não é verdade? É o amor. Então, perante o mar, repetindo, diferenciava-se-me a posição orgânica, falando do organismo perispiritual, aquelas bafagens de ar fresco que eu recebia encantado, regeneravam-me as forças, pareciam portadoras de alimento invisível, inalando-as, permanecia singularmente sustentado, como se houvera sorvido um caldo substancioso. Marta, agora sentada, oferecera-me o regaço acolhedor, ofereceu o colo, acariciando-me a fronte. Imagina receber o papai desse jeito. Notei que o irmão Andrade comentava as virtudes do mar no reerguimento das energias do perispírito. Olha, o irmão Andrade comentava as virtudes do mar no reerguimento das energias do perispírito. Referia-se a casos repetidos de socorro a irmãos recém-desencarnados, conduzidos com êxito à frente das águas. Então, aqui ele não se limitou mais só à água salgada, né? Das águas. E, obviamente, eles utilizam o que cada região tem a oferecer. Estão entendendo, gente? Está dando? Eu estou indo bem devagarzinho para a gente ir processando. A gente está vendo que toda é uma ação no corpo que perispiritual, porque o corpo orgânico dele está lá. Para os médicos, a morte já aconteceu. Para a condição de espírito, o processo ainda está acontecendo. Desenvolvia o máximo esforço para registrar-lhe as impressões. Ele queria estar atento. Quando o benemérito amigo me dirigiu a palavra, cuidadoso,
aconselhando-me o sono pacífico e restaurador. Dorme, rapaz, não lute contra o sono. Não deveria reagir contra o repouso, disse-me fraternal. E acrescentou que não convinha sacrificar necessidades da alma à curiosidade, embora a curiosidade nobre, porque ele tinha curiosidade de saber, porque ele queria o quê? Escrever. Mas mesmo assim, quieta. Teria tempo para observar e aprender muito, e, pelo menos durante algumas horas, não poderia furtar-me ao descanso imprescindível. Compreendi o alcance do conselho e obedeci. Entreguei-me sem resistência e perdi a noção de espaço e tempo num sono abençoado e reparador. Agora, no regaço de quem que ele dormiu? Da filha. Ali frente ao mar. Fale. A colega está perguntando, ela está dizendo assim: tia, quando a gente dorme aqui na terra, a gente emancipa, né? O espírito vai para algum lugar, ele não está inativo. E nesse caso, esse sono aqui, o espírito fica inativo? Fica porque precisa. Ele está no processo de desligamento. Então ele dá aquela apagada, não vai para canto nenhum. Por exemplo, quando a gente estuda a obra Nosso Lar, a gente vai ver lá na frente que André Luiz dorme, né, ele repousa, e ele vai encontrar com a mãe, lembra? Ele vai em sonho encontrar com a mãe. Aí a gente pergunta, vai quem? Porque o corpo estava ali dormindo, o corpo perispiritual estava dormindo, não estava? O corpo físico estava ali, ficou ali. O corpo perispiritual. Ele, espírito, foi, mas o espírito não tem forma. Então, que forma foi essa? Que é que a gente vai estudar mais lá na frente. É o corpo mental. A gente vai estudar já lá na evolução, nível evolução em 2 mundos, a gente vai começar a estudar sobre o corpo mental. Mas nesse caso aqui, nem corpo mental, nem perispírito, ele precisa apagar. E isso tudo para facilitar, uma vez mais, o desligamento. Você está vendo como dá trabalho para morrer? Né? Gente, tudo dá muito trabalho. Para nascer dá muito trabalho, dá mais trabalho até, a gente estuda no livro dos Espíritos. E para desencarnar dá trabalho, mas para nascer dá muito mais. Aí a gente não acha pouco, ainda dá mais trabalho ainda com as nossas atitudes bestas. Oi? A nossa irmã está falando do suicida. Existe o suicida direto, que é um estado de perturbação, de loucura, de desequilíbrio, de desespero. E existe aquele suicídio, que eu chamo direto, porque você sabe que faz mal e continua fazendo. Isso também é tratado como suicídio. Então, você vai fazer sexo e não usa preservativo, adquire uma doença. Suicídio. Você sabe. Por que arriscou? Você come o que não é para comer. Suicídio. Usa droga. Suicídio. Então, ou seja, gente, todos nós temos um pé no suicídio, aos nossos irmãos suicidas. Entende? Então eu sempre digo assim, o nosso telhado é de vidro. Vamos lá. Compreendi então o alcance do conselho e ele obedeceu e caiu nesse sono, que é um sono que reparador. Então é aquele período que dá aquela apagada total. Meus irmãos, todas as noites nós dormimos. Todas as noites nós desdobramos. Aí você acha que você vai para o mundo espiritual? Quase sempre. A gente fica por aqui mesmo. A gente fica por... Tem gente que sai do corpo e ainda volta para a empresa que trabalha. Tem outro que vai. Aonde está teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. A gente nem se prepara para dormir. A gente observa nas obras de André Luiz, quando nós vamos a uma colônia, é um mentor espiritual que nos leva para a gente receber assistência. Porque muitos de nós desencarnamos e permanecemos aqui. A gente nem vai para colônias. A gente fica aqui, paralelo.
na loucura do dia a dia, porque a gente não se prepara. Sim, nós encarnados, é para isso que a gente dorme todas as noites, é o sono reparador. Agora, a gente acorda quase sempre reparado, né? Muitas vezes a gente acorda mais cansado do que quando começou, porque foi um sono perturbador. Então, por onde eu andei? A outra coisa, a criatura toma café, cafeína à noite, Coca-Cola, muita cafeína, isso tudo excita o cérebro. Fica vendo televisão até tarde, às vezes filmes horrorosos, coisas horrorosas. Como é que está a tua condição mental? Você não tem como relaxar. Coloca a Ave Maria, vai ouvir a Ave Maria de Schubert, vai. Escuta antes de dormir, faz uma prece, te prepara para isso. Porque a Ave Maria de Schubert, as vibrações, né, que ela nos convida, nos eleva a alma. Então a gente precisa realmente preparar a nossa condição mental para a gente poder realmente repousar. Então nada me vale eu deitar se eu não me preparei para isso. Com uma garrafa de café, um litro de Coca-Cola, comi muito, né? E acho que eu vou conseguir, não tem como. Dá para ir mais um pouquinho? Vamos só mais um tiquinho? O outro tiquinho ele é grande, mas vamos só iniciar. Impressões diferentes. Despertando dia alto, ele está ali na frente ao mar, no colo da filha. Despertando dia alto, não podia precisar o tempo curto em que repousara. Continuava a filha ao meu lado, mas de ambos os benfeitores não havia sinal, nem Bezerra e nem Andrade. Porque você acha que esse povo tem pouca coisa para fazer? Notificou-me Marta que se haviam ausentado, porém não tardariam. Confiaram-me a ela, enquanto me aquietara. Contudo, estariam junto de mim em breves minutos, tá? Sentia-me outro homem, olha aí o sono reparador. Movimentei os braços e ergui-me sem dificuldade. Ele conseguiu andar até o mar? Não, ele foi trazido, sustentado, né? Agora ele já movimentou os braços e já conseguiu ficar de pé. Olha aí a necessidade desse sono reparador. Movimentei os braços e ergui-me sem dificuldade. Tentei falar e que alegria experimentei. Entendi-me com a filha querida à vontade. Explicou-me que eu não havia repousado quanto seria de desejar e que voltaria ao descanso na primeira oportunidade. Indagou em seguida se me achava amedrontado. Papai, você está com medo? E como lhe demonstrasse a firmeza de ânimo que me possuía, cientificou-me de que Bezerra, presta atenção, em breves minutos cortaria os derradeiros, os últimos laços que me retinham ainda, de certa forma, aos envoltórios carnais. Doutor Bezerra vai fazer isso. Mas lembrando que aqueles que só o próprio desencarnado, esse ele já conseguiu fazer. Tem alguns outros ainda. Olha o trabalho, né, gente? Aos envoltórios carnais, consultando-me ao mesmo tempo, a filha, né, papai, se me não inspiraria temor, medo, assistir, de algum modo, ao enterramento dos meus despojos. Papai, o senhor quer ir assistir o velório, o sepultamento? O senhor vai ter medo? Respondi-lhe com o meu interesse. Tudo que eu pudesse aprender de novo representaria enriquecimento de observação. Pessoa, tu chegar assim, teu corpo lá no caixão, ver a terra caindo, né? É muita coisa, né? Porque, na verdade, a nossa preocupação, eu acho que tudo que a gente aprende no Espiritismo é assim, olha. Eu sou um espírito habitando um corpo físico. E eu sei que a minha condição espiritual é a minha condição moral.
Então, o que eu preciso urgentemente é me moralizar, me tornar um humano melhor. Eu preciso ser bom. Mas bondade não tem nada a ver com abestalhamento. A gente primeiro tem que entender o que é ser bom. Minha irmã diz, Jesus me libertou, mas não me abestalhou. Então é isso que a gente tem que... A gente não sabe o que é ser bom ainda. Ser bom é ser moral. Bom, a bondade ela não é só para um, é para todos. Se o bem é só para mim, já é o mal. Então a gente primeiro tem que entender o que é ser moral, o que é ser bom. Para a gente poder... Você vê Jesus olhar para os fariseus e dizer, hipócritas, raça de víboras, sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Ele estava sendo mal? Mas para muitos de nós, se eu for falar isso, hipócrita, ai tia, né? A gente acha que isso é maldade, então a gente não sabe ainda o que é ser bom. Nós não sabemos ainda. Porque dar corda para o outro se enforcar, isso é um ato de perversidade. Então, às vezes, você facilitar para o outro errar, às vezes a gente facilita demais. Você sabe que a pessoa não tem como, e ainda assim você dá, em nome da caridade, não, isso é abestalhamento. A pessoa vai se enrolar mais ainda e ainda vai ficar te devendo. Então, tem coisas que a gente tem que aprender a dizer não. Para o bem do outro. Dizer sim para tudo é anuir com o crime. Entendeu? Então, a gente não sabe nem o que é ser bom. Só mão, Tiquinho. Em verdade, animava-me outras disposições. Ele não estava nem preocupado com o velório, sepultamento, ele já estava em outras disposições. Guardava a ideia de haver rejuvenescido. Quando a gente estuda a obra O Céu e o Inferno, que lá tem espíritos sofredores, espíritos felizes e espíritos medianos. E os espíritos felizes, quando eles se comunicam, todos trazem essa mesma informação. A sensação de juventude, de força, de rejuvenescer. Todos eles batem nessa tecla. E aqui não fugiu. Ele diz, a ideia de haver rejuvenescido. Toquei meu veículo novo, corpo perispiritual. Eu era o mesmo, dos pés à cabeça. Só que agora mais forte, né? Fortalecida. Coração e pulmões funcionavam regulares. Pensa o coração, tucu, 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 tucu. Fascinava-me, porém, acima de tudo, o novo aspecto da paisagem. Ele olhava o mar, ele não enxergava da mesma forma que ele enxergava o mar quando ele estava encarnado. Olha o que ele diz. Fascinava-me, porém, acima de tudo, o novo aspecto da paisagem. Casas, vegetação e o próprio oceano pareciam coroados de substância colorida. Que sugestões surpreendentes em torno, a claridade solar em derredor revelava maravilhosos cambiantes, ou seja, transformações. Informou-me Marta de que, enquanto a nossa mente funciona sob determinadas funções, vemos somente alguns aspectos do mundo, ou seja, nós aqui os encarnados, a gente só consegue enxergar alguns aspectos. E por que eu interrogasse se todos os desencarnados se surpreendiam com as visões que me encantavam os olhos, respondeu ela, Marta, negativamente. Por quê? Muitos libertos, espíritos desencarnados da disciplina física, olha como ele chama o corpo, disciplina física, esclareceu Marta, conservam tão fortes ligações com os interesses humanos que a visão não se lhe modifica de pronto e prossegue vendo a terra nas mesmas expressões em que a deixaram.
Então, é bom quando a gente estuda, a gente começa a entender que o fato da criatura desencarnar já não dá a ela todas as qualidades de espírito, todos os atributos de espírito, porque eu posso estar espírito, ser um espírito, estar desencarnado, mas eu tenho um corpo perispiritual tão grosseiro quanto o meu corpo físico. As pessoas se surpreendem, mas a gente, tem espírito desencarnado que quer fazer o número 1 e o número 2 e faz. Tem espírito desencarnado que busca se alimentar. Tem espírito desencarnado que faz sexo, orgias, participam de orgia, buscam os prostíbulos e os motéis. Tão grosseiro é o corpo físico, o corpo perispiritual. Então, eu gosto de... O corpo perispiritual é a túnica nupcial que Jesus tanto fala, né? Eu tenho que estar preparada para esse banquete, para esse noivado. Então, com que túnica eu vou apresentar? Porque todos nós aqui temos uma identidade. O nosso corpo perispiritual nos apresenta. Não tem como negar. Fale, filha. Sempre, filha. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua intensidade de luz a nível de espírito e menos denso o corpo perispiritual. Nós falamos a semana passada. Para reencarnar, a gente se reveste do fluido do planeta. Então, imagina Jesus para encarnar nesse planeta. Foi usado lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel retrata isso. O que tinha de melhor no fluido para compor o corpo perispiritual de Jesus. Nós atraímos aquilo que somos. Nós estamos submetidos a uma lei. A lei da atração, a lei da ação e reação, a lei da sintonia. Isso são leis que são inderrogáveis. Oi, filha. Certo. A colega está a perguntar, o dependente químico ao desencarnar, como é que ele faz para consumir no mundo espiritual? É isso a pergunta? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o viciado é o espírito. E o espírito tornou o corpo físico dependente. O corpo físico ficou, então não há uma dependência física, porque ele não tem mais o corpo, mas ele tem uma dependência o quê? Psíquica. Ele, espírito, é viciado. Então, ele não tem mais como manusear a heroína, a cocaína, a maconha, nenhum tipo dessas substâncias químicas ele não pode manusear e nem pode construir isso. A gente vai estudar no livro dos médios, Laboratório do Mundo Invisível. Ele pode ter um caso lá da caixinha de rapé. Ele pode até apresentar a caixinha. Ele pode até ter o pó. Mas o pó não tem a química que proporciona o que ele gostaria. Entendeu? É como se fosse algo ilusão. Então, como é que ele tem que fazer? Ele tem que se aproximar de quem usa. Ele acopla-se no corpo perispiritual do dependente químico, físico, o que está encarnado. E todas as sensações que o dependente químico encarnado sente, ele também sente, ao ponto de sentir o barato e de ficar num certo transe. Ele sente, ele se acopla. Então, enfia uma coisa na cabeça. Ninguém usa nenhuma droga sozinho. E se você também come em excesso, tu também não está comendo sozinho. Tudo na vida é equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. O André Luiz, um missionário da luz, que vai falar da reencarnação de Segismundo, ele se preocupa com o casal. Ele disse, mas aí o casal, né? Eles não têm essa intimidade, né? Essa proteção. O que o Alexandre diz? Que quando o casal é moral, eles mantêm uma proteção no quarto e nenhuma entidade adentra. Eles ficam só. Quando o homem é imoral, mas a mulher é moral, ela mantém a vibração. Se a mulher é imoral e o homem é moral, ele mantém a vibração. Agora, quando os dois são imorais, ou seja, dentro do quarto tem orgia. Então, eu acho assim,
cada vez que eu vou fazendo essas descobertas, que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo nas obras, cada vez mais eu vou entendendo cada convite de Jesus Cristo. Todos os convites que Ele nos fez e nos faz há mais de 2000 anos é para nós nos libertarmos desse tipo de situações degradantes. Foi bom, gente? Muitas lições? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Não é o trabalho profissional. O trabalho profissional é troca, tá? Alguém te paga e você faz. Mas quando você faz um trabalho em nome do amor, pelo amor, você não cansa. O amor te alimenta, é impressionante. E existe aquele suicídio, que eu chamo direto, porque você sabe que faz mal e continua fazendo. Isso também é tratado como suicídio. Então, você vai fazer sexo e não usa preservativo, adquire uma doença. Suicídio. Você sabe por que arriscou. Você come o que não é para comer. Suicídio. Usa droga. Suicídio. Então, é isso que a gente tem que... A gente não sabe o que é ser bom ainda. Ser bom é ser moral. Bom... A bondade, ela não é só para um, é para todos. Se o bem é só para mim, já é o mal. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos sempre ao nosso Mestre por excelência, por mais uma oportunidade, Senhor, de estudo, de reflexão e mais um chamado. Desperta, Senhor, que nós possamos despertar e sairmos desse sono pesado da acomodação e dos vícios. Que assim seja.